Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os irmãos um texto, nossa meditação de hoje, Efésios capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Eu vou ler aqui na tradução Nova Almeida atualizada, tá bom? Amém? Efésios capítulo 1, de 1 a 14, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo 11. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Oremos. Senhor nosso Deus, quero te agradecer por essa noite, pela vida de todos aqueles que o Senhor permitiu chegar até aqui. E eu acredito, Pai, que não foi em vão. Eu acredito que o Senhor preparou esse momento antes da fundação do mundo e cá estamos tentando entender aquilo que o Senhor quer falar para nós. Sabemos que já foi lido tantas e tantas outras vezes esse texto, cada um fez a sua leitura particular, muitas vezes durante alguns anos também sobre esse mesmo texto, mas nós sabemos que o Senhor nos ensina coisas novas diante de texto da Tua Palavra que é tão atual. E eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um, que o Senhor trouxe até aqui, segundo o propósito da Tua vontade. Eu não conheço todos bem intimamente os que estão aqui, mas Tu conheces melhor do que eles mesmos. E eu peço que o Senhor fale no nosso coração, não nos deixe sair daqui sem pegar essa palavra, essa semente, trazer ela para o nosso coração e ela possa produzir a mudança necessária para que a nossa semana seja uma semana para louvor e glória do Teu santo e precioso nome. Peço que o Senhor me use, apesar de mim, para a honra e glória do Teu nome e que os corações aqui sejam corações com solos desejosos de dar frutos para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero, antes de entrar no texto, fazer algumas ponderações. Como, por exemplo, quando o pastor Luciano pediu para eu entregar algo para um irmão aqui da igreja, aí ele falou assim, é o irmão do fulano de tal. E aí, só que você não conhece a pessoa. Não sei se vocês já chegaram a observar, às vezes no ambiente de trabalho, você fala assim, eu preciso consertar tal coisa. Fala, vai no fulano tal. Aí, às vezes, esse fulano de tal, ele é acompanhado daquilo que ele faz. Por exemplo, tem o carro quebrou, você vai no mecânico, Zezinho não sei o quê. Então, ele vem acompanhado com algum adjetivo. E eu achei interessante que, lendo a palavra, e tem tantos outros textos, que a gente consegue observar esses adjetivos que acompanham o nome das pessoas. Não estou dizendo que tem alguma coisa de certo ou de errado, mas às vezes é costume, né? É costume que às vezes a pessoa põe, nem quando o pessoal fala assim, quando, por exemplo, você vai em Cuiabá, o pessoal já fala logo, já comeu peixe?
todo mundo já fala que parece que aqui o peixe é algo muito forte. E várias pessoas. Então, vão fazendo essa ligação com o nome do local ou das pessoas com um adjetivo que acrescenta. E a gente vê isso na palavra de Deus, né? A gente vê no Antigo Testamento, Elias era chamado de o perturbador de Israel, né? Por causa daquilo que ele fazia para a obra de Deus. E as pessoas chamavam ele, pelo menos o inimigo do povo de Deus, dizia que ele era o perseguidor de Israel. Então, Elias, apesar de ser chamado também um tesbita por causa da cidade de onde ele vinha, chamavam ele de perseguidor de Israel. E aqui a gente vê também Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele tem alguns títulos também. Ele era fariseu, ele era da tribo de Benjamim, ele era perseguidor da igreja. E aí, quando eu estava preparando aqui, eu li tem algumas partes que Paulo se apresenta. Aqui, iniciando no versículo 1, Paulo ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo. Então, não é somente Paulo de Damasco, é Paulo, apóstolo de Cristo. Então, eu não sei como que vocês conhecem outras pessoas aqui, outros irmãos. Fulano de tal é o baterista, fulano de tal é o violonista, o outro é o tecladista. Então, às vezes, vai acompanhando, isso é normal. A gente faz isso para identificar. Nem Jesus era o carpinteiro também. Eu estava lendo esses dias, aí falando de Jesus fazendo os milagres dele, e a pessoa falou assim: mas esse aí não é o filho do carpinteiro? Então, tem essas ligações. E eu queria fazer essa ligação para que nós pudéssemos entender, pegando o exemplo de Paulo e também olhando para dentro de nós, como que nós somos conhecidos diante da sociedade. Ou seja, o que identifica a gente com a nossa sociedade, no ambiente de trabalho, no estudo. Você é o fulano de tal porque você faz isso? Ou você é o fulano de tal porque houve uma mudança na sua vida? E eu achei interessante que aqui Paulo também ele diz assim, em Romanos, em Filipenses e em Tito, ele se identifica como Paulo, servo de Cristo Jesus. Ou seja, servo, mesma palavra no grego para servo, é escravo. Então, ele está se chamando de escravo de Jesus. E em Filemão, ele vai um negócio um pouco mais abaixo. Ele se diz prisioneiro. Então, Filipenses capítulo 1, Paulo se chama de prisioneiro de Cristo Jesus. E aqui, em outras cartas também, ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Então, você pode ver que Paulo, que ele era um perseguidor da igreja, Paulo, que ele era fariseu, da tribo de Benjamim, mas ele também se identificava como o servo de Cristo, como escravo de Cristo, como prisioneiro de Cristo. Você acha que alguém que estivesse procurando um emprego, fosse lá para uma entrevista, eu sou fulano de tal, ex-presidiário. É bem difícil de conseguir um emprego assim, né? Mas isso vai além de uma carreira, de uma profissão. Você não é o empresário X, você não é o cozinheiro tal, você não é a enfermeira X. Se você teve um encontro com Cristo, aquele que em Efésios 2, 8 e 9 vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Se você teve esse encontro, se você teve essa graça na sua vida, você teve encontro com Cristo, você foi salvo por Ele. E agora, a nossa identificação, a nossa identidade, ela é diferente. Ela não é mais, a nossa identidade não é mais aquela que tem aqueles números com as letras e que tem validade, às vezes na CNH. A nossa identidade é diferente. E Paulo começa se identificando aqui, que ele é apóstolo de Cristo, servo de Cristo, escravo de Cristo, prisioneiro de Cristo. Agora, a pergunta que fica para mim e para você é: como que você e eu somos conhecidos diante da sociedade onde nós estamos? Será que nós somos conhecidos pela profissão apenas que nós temos? Ou por aquilo que a gente faz? Ou se você é o seu próprio patrão? Como que as pessoas veem você? Como que as pessoas veem você?
qual que é a sua identidade, né? Qual que é a sua marca que as pessoas te identificam na sociedade, né? Porque você pode hoje estar sendo um empreendedor, você pode hoje estar trabalhando numa área X, queira Deus que isso continue, que você goste de fazer, é o seu ramo de trabalho, mas antes de você ser aquele empresário, antes de você ser aquele atleta, antes de você ser aquele proprietário, se você teve um encontro com Cristo, a primeira coisa, você agora é uma nova criatura. Você é salvo em Cristo Jesus. Você é escolhido por Deus. Você é abençoado por Deus. Mas muita gente não entende isso ainda. Não entende ainda. Isso aqui são verdades antigas que nós precisamos praticar. E não somente aprender coisas novas. Claro, é bom aprender coisas novas, mas quando se trata da palavra de Deus, tem muitas coisas antigas que nós precisamos praticar, que a gente acaba não praticando, porque quer tanto aprender algo novo e esquece aquilo que é tão básico para nós. Versículo 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, se você é nova criatura, você é abençoado por Deus. E como nós esquecemos disso, meus irmãos? A irmã Eusilene compartilhou aqui na sua oração. Nós somos muito fáceis para murmurar por qualquer coisa, coisa simples. E nós não temos a tendência de sermos gratos, né? Então, sempre eu procuro lembrar de 1 Tessalonicenses 5,18, né? Em tudo dai graça, porque essa vontade de Deus é em Cristo Jesus. Nós somos abençoados demais da conta, meus irmãos. Muito, muito abençoados. Eu falava sempre para a Vanessa sobre a questão de filhos, né? Se o Senhor quiser nos dar filhos, que seja para a glória dele, amém. Mas se não for, ele vai nos ajudar a adotar e assim por diante. Mas a gente não queria que isso se tornasse algo a mais. A gente não queria que um filho, uma profissão, essas coisas que nós sabemos que são importantes, mas a gente não queria que isso ocupasse um lugar maior em nossa vida, em detrimento ao conhecimento que nós temos de Cristo Jesus. E foi uma luta para ela e uma luta para mim tentar ajudá-la a entender isso cada dia, porque cada vez que via um período que descia o ciclo para ela, e aí ela ficava com aquele período triste, chorando, e eu tentando, porque na minha cabeça era tão simples, né? Mas para a mulher realmente é bem mais difícil, e eu tentava entender o lado dela e tentava ao mesmo tempo mostrar as verdades da palavra de Deus. E quando ela realmente entendeu isso, que é o tempo de Deus, e se ele quiser, amém, se ele não quiser, ela falava assim, se o Senhor não me fez para ser mãe, me ajuda a entender isso. E graças a Deus, né? Foi algo que, não contei esse detalhe para os irmãos, mas quando a gente ia iniciar o tratamento com as vitaminas, no dia 1º de dezembro de 2020, aí foi no dia 30 que a gente descobriu a gravidez, né? Então, para Deus falar assim, não precisa de tratamento, não. É eu que conduzo, que resolvo, né? E claro, ele vai usando tantas outras coisas, mas no nosso caso, a nossa experiência foi essa. Quando o remédio chegou tudinho, vamos começar amanhã, no dia anterior descobriu, né? E graças a Deus deu para continuar tomando alguns remédios que serviu, né? Mas enfim, nós somos abençoados demais por Jesus Cristo. A obra dele na cruz foi algo tremendo e algo eterno. Não é algo que precisa estar renovando constantemente o sacrifício dele. Não, é uma vez por todas. E quando a gente entende isso, entende que nós somos abençoados antes da fundação do mundo, isso é tremendo, meus irmãos. Ele nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Versículo 5. Nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, ele, há muitos anos antes de nós nascermos, nos escolheu para sermos adotados, filhos dele, fazer parte da mesma família na fé. Um lá do Pará, outro lá de São Paulo, outro do Rio Grande do Sul, outro de Cuiabá, tantos lugares, né? O Senhor une
com um propósito. E a gente nem imaginava todas essas coisas, mas ele já sabia antes da fundação do mundo. E ele ainda dá um propósito. E tudo isso que acontece é para louvor da sua glória. É para sempre dar honra e glória para ele. É sempre reconhecer que a identidade que nós temos agora é por causa de Cristo Jesus. E nós temos a mesma identidade, meus irmãos, de abençoados por Deus. Nós temos a mesma identidade de escolhido por Ele, adotados por Ele. Aí o versículo 7. Nele temos a redenção pelo seu sangue, ou seja, Cristo nos resgatou. Ele pagou um preço para nos resgatar. Pagou um preço para que nós pudéssemos ter uma nova identidade. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. A remissão dos pecados. Se você experimentou o perdão, a remissão do seu pecado, nós não temos motivo algum para negar esse mesmo perdão para quem quer que seja. Vai ser no seu tempo, no outro tempo, mas nós não... Porque eu já ouvia muitas pessoas dizer assim, isso aí só Deus perdoa. Deus perdoa, mas se Ele te perdoa, você também tem que perdoar. E eu lembro uma situação que aconteceu quando eu estava fazendo um curso de liderança lá em Fortaleza, e aconteceu essa situação. O pastor que estava organizando o evento, ele contou que no gabinete dele chegou um cidadão que estava todo ensanguentado e com uma faca na mão. E ele contou, ele falou, pastor, eu acho que eu fiz uma besteira, todo apavorado, agoniado. E aí o pastor chamou, ele sentou lá no gabinete, eles conversaram, e aí ele falou que eu acho que eu matei alguém. Cabeça quente, discutiu, pegou a faca, e aí chegou lá, o pastor pegou e falou para ele todo o plano de salvação. Contou toda a situação para ele. Disse, olha, você fez isso, é errado, mas Cristo morreu na cruz por causa do seu pecado. Já pensou, meus irmãos? Que sério isso. Às vezes nós estamos muito acostumados com a teoria, mas na hora, o pastor tem esse sangue frio, um assassino na sua frente, e você contar para ele sobre as boas novas, mesmo diante da situação terrível que ele estava encontrando agora, ele contou para ele, aí ele pegou, entendeu, o assassino entendeu o que ele falou. Nós não podemos julgar se ele confessou, se ele aceitou com medo de alguma coisa, mas o fato é que ele entendeu a mensagem. E depois ele perguntou, pastor, e agora? Ele falou, agora nós vamos na delegacia para você se entregar. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas o ato que você cometeu não te inibe de qualquer consequência. Então você precisa se apresentar. Ele foi na delegacia com o pastor e ele confessou o que ele tinha feito. Aí, não sei todos os detalhes, se averiguaram tudo, mas enfim, essa pessoa foi pagar, sofrer as consequências do seu pecado. Mas se ele genuinamente entendeu essa mensagem e ele se converteu, ele é uma nova criatura. Vai passar pelas consequências como qualquer um que comete pecado, mas é uma nova criatura. Se ele já tiver partido, vai estar na glória com o Senhor. Se ele ainda estiver pagando a sua pena, isso foi em 2007, então não sei o tempo que ele deve ter pego de prisão ou algo do tipo. Mas o que acontece? Ele era um assassino que agora possui uma nova identidade, de perdoado, assim como você e eu. Perdoado, abençoado em Cristo Jesus, mas que passou pela consequência do seu pecado. E o desafio que eu quero deixar aqui para a gente é para você trazer à memória que você não é... eu não sou o Abraão, que é missionário, pastor, o pai da Mia, o esposo da Vanessa, o filho da Dona Maria, filho do seu José. Queira Deus que isso não mude, mas, em primeiro lugar, o que não anula, mas o que antecede tudo isso que eu falei, é que o Abraão, ele é escravo de Cristo. Isso é minha base. Cristo é a minha base. Depois disso, eu sou um filho, sou um marido, sou um pai, eu sou um pastor, missionário, no seu caso, você é um empreendedor, um funcionário, um estudante.
Cristo, porque se tudo isso for tirado de você, Cristo permanece até o final. Ele nos dá essa identidade, Ele nos dá essa certeza de que em Cristo, antes da fundação do mundo, eu sou abençoado, eu sou escolhido, eu sou predestinado, eu sou adotado como filho de Deus, eu sou resgatado. Sou resgatado, perdoado, salvo e selado com o Espírito Santo da promessa. Isso tem que sempre estar na nossa memória, meus irmãos, porque nós somos muito fáceis de esquecer isso. Porque a gente deixa a correria tomar de conta, a gente deixa uma situação X ou Y tomar de conta e a gente acaba esquecendo. Mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a lembrar constantemente de qual é a nossa nova identidade. Não é aquela que tem uma data para vencer, né? Eu renovei recentemente minha habilitação, então vai vencer em 2032. Então, não é desse tipo de identidade que eu estou falando. É uma identidade genuína, permanente, eterna, e que não tem ninguém que possa mudar, tirar essa condição da gente. Ninguém pode pegar e rasgar essa identidade que nós temos em Cristo Jesus. Então, eu queria deixar essa mensagem para os irmãos e, mais uma vez, deixar manifesto a nossa eterna gratidão aos irmãos, ao cuidado, o carinho, as mensagens. Isso, como a Vanessa falou, faz realmente nós sentirmos de casa, né? E o carinho tremendo que a gente tem sentido pelos irmãos, o amor que nos constrange muitas vezes, né? De ser tão amados pelos irmãos, cuidado. Os irmãos sempre mandam mensagem para a gente, um áudio. Tem irmãos que mandavam assim, não sei cantar muito bem, mas eu senti de cantar um louvor para os irmãos. Gravavam um louvor e mandavam para a gente. Poxa, isso tem nada que pague no mundo, né? Só assim, gratidão eterna mesmo por todo o carinho. E se Deus quiser, estaremos mais vezes por aí, poder visitar mais irmãos, porque a gente sabe que a família é grande. E nós queremos realmente ter um tempo muito especial com todos os irmãos, segundo o tempo de Deus e a vontade dele. Então, meus irmãos, não esqueça da sua identidade em Cristo Jesus. Não esqueça que qualquer coisa que você faça ou venha fazer vai diminuir a sua identidade, vai diminuir quem você é em Cristo Jesus. Lembre sempre disso, de que antes da fundação do mundo, o Senhor, Ele te abençoou, Ele te escolheu, Ele te salvou, né? Perdoou o seu pecado, Ele te resgatou do império das trevas para você viver nessa luz de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Senhor por Tua graça e misericórdia para conosco, te agradecer pela nossa nova identidade. Obrigado porque somos novas criaturas em Cristo Jesus. E isso não vem de nós, ó Deus, não tem nada que possamos fazer para acrescentar isso. Tudo isso é pura graça e misericórdia do Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor por nos fazer lembrar disso. Peço que o Senhor nos ajude a não esquecer da nossa identidade de filho adotado do Senhor, de perdoado, de resgatado, de regenerado, transformados, ó Deus, abençoados antes da fundação do mundo, e nós somos herdeiros, juntamente com Cristo, da morada celestial, que um dia estaremos para sempre cantando, louvando e adorando e exaltando o Teu santo nome. Peço que o Senhor tenha misericórdia de mim e de cada um dos meus irmãos aqui nessa noite, e aquele que o Senhor tocou o coração, que o Senhor faça com que ele procure após o culto, que queira realmente aprender um pouco mais, ou entender essa mensagem, que possa dizer que precisa do Senhor Jesus Cristo para adquirir essa nova identidade nele. Que isso seja para a honra e glória do Teu nome, que assim como o Senhor nos ensina na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém.